Fala Vitrais, estamos começando mais um Vitral Podcast. Eu sou o Bruno Santana. Sou o Madison Barreto. E é o seguinte, alguns recados vitralísticos aqui antes da gente apresentar a nossa convidada super especial aqui. Que é o seguinte, se você quer apoiar esse projeto mais de perto, você pode ser um vitralista, que é a nossa comunidade. Você pode se tornar um vitralista com valores a partir de R$15. Você ajuda essa causa, ajuda essa missão que a gente faz aqui e ainda tem alguns benefícios. Você concorre a sorteios, você também tem descontos na nossa loja, então, se liga, canequinha, a gente tem a nossa bolsa ecológica também, e você tem também descontos nos nossos eventos. Então, além de estar apoiando mais de perto, você tem aí esses benefícios, mas é claro, eu sei que você quer que isso aqui continue, você quer que a gente compre mais equipamentos, que a gente consiga ir mais longe, a gente está cobrindo eventos agora, né? Então, para que a gente consiga continuar fazendo esse trabalho, contribua conosco, compre também lá no nosso link da Amazon, faz muita diferença também. Quando vocês compram, a Amazon repassa pra gente uma comissãozinha que faz muita diferença pra gente. E, enfim, ofertas pontuais também, fiquem à vontade. E é lógico, muito importante também, a gente quer espalhar esse conteúdo para várias pessoas, né? Então, quando você engaja no conteúdo, quando você curte, comenta, tudo isso faz com que o algoritmo entenda que esse conteúdo é legal e aí ele joga para outras pessoas. Não seja um Vitral 007, né? Não seja. Comente, se manifeste, fale alguma coisa e assim está ajudando bastante a gente. É isso. É isso. Pessoal, então, que rufem os tambores. Senhoras e senhores, Jaionara Barros. Jaionara Barros? Isso, a gente Jaionara Barros. Não me diga isso. Ai, que benção, olha gente. Aí, um primo em Belo Horizonte. Isso. Mas, Jaio, comenta pra gente aí o que você tem feito, né? Um pouco das suas ocupações. Eu rindo porque eu sei que é muita coisa. O que é isso? Começa com as ocupações. Eu tô rindo porque eu sei que é muita coisa. Uhum. Mas, enfim, o que você tem feito? E aí, é lógico, né? Depois a gente vai ir na sua caminhada desde o início. Sim. Oi, gente. Uma alegria estar aqui com amigos tão queridos. Eu me chamo Jaionara Barros. Eu tenho 27 anos, sou pedagoga por formação, mas agora eu atuo como missionária. Sou missionária da UEC Brasil, trabalho na base na área administrativa e estou agora exclusiva também para o programa de inglês, que estou no meu período de preparo para o pré-campo, né? Então, aqui BH é meu campo intermediário. Então, além de trabalhar como missionária, estar também como estudante, eu atuo na igreja em algumas áreas, a principal delas é na Pastoral de Missões, coordenando a Pastoral de Missões da Igreja Esperança, junto com o pastor Igor. Sim. Também junto aos solos, acompanhando algumas pessoas, e é isso. Verdade. E a gente já recebeu aqui o Sadler, né? Legal, sim, vocês receberam o Sadler. Que é líder, qual que era? Das Américas, ele é o diretor, junto com a Mirtes, o diretor das Américas da UEC Internacional. Sim, show de bola. Isso. Então, mas é só uma pincelada rápida aqui. Você falou pré-campo, né? Isso. Aqui é intermediário? Isso, você assim, falou? Exato. Mas pré-campo e campo. Exato. Fala um pouco disso aí pra galera. Vou discriminar isso aqui pra vocês. Hoje eu já atuo como missionária, mas missionária local. Hoje eu atuo no meu próprio país e como missionária de base, né? E eu vim para Belo Horizonte como um campo intermediário inicialmente para fazer seminário. Me integrei junto ao time da UEC Brasil. E agora eu tô nesse período de pré-campo no sentido de preparo para o campo transcultural. Então eu já atuo aqui como missionária, mas eu estou a caminho do Timor-Leste. Então eu tô nesse período de finalizar projeto, documentações, fazer parcerias para esse passo para o transcultural, fazer o que eu faço aqui, né? Só que agora no contexto transcultural. E tem algum nome esse projeto? Assim, alguma coisa assim? O meu projeto se chama Sol Nascente. Legal. É o nome do meu projeto. Legal. Show de bola. E você é de onde, né? Você falou a sua cidade? Isso é um fato muito importante, que eu gosto muito de falar sobre isso. Eu sou de uma cidade chamada Ceará-Mirim, região metropolitana de Natal. Foi lá onde eu nasci e cresci, uma cidade maravilhosa. E eu falo que é a melhor cidade do mundo. Imagino que vocês sabem o porquê, né? Depois de Sabará. Melhor cidade do mundo porque eu nasci lá. Pronto, tá então, sou muito grata por vim dessa região do país e ser tão bem formada no meu contexto familiar, né? E
por meio da minha cidade. Então, vim de lá, Ceará-Mirim, melhor cidade. Uhum. E lá em Ceará-Mirim, você já começou esse contato com missões, com igreja? Como é que Isso. foi esse início aí? Vou resumir um pouco da minha história, que eu converso demais, né? Falo Isso, muito. fica à vontade. Então, eu vou falar a versão resumida. O que aconteceu? Eu me converti na adolescência na igreja pequena, pentecostal de bairro. Eu nunca tinha ouvido falar a respeito de missões, mas eu me converti lendo a Bíblia, lendo Eclesiastes. Tipo, nada faz sentido, é isso mesmo. Nada faz sentido. Eu tinha uma característica muito grande desde a infância, bem mundo de Sofia, né? Quem eu sou, de onde se procede o mundo, que nada faz sentido debaixo do sol e tudo mais. Na minha adolescência, isso tudo se intensificou e eu comecei a ler a Bíblia. Eu já vim de um background católico, né? Ia para a igreja, para as missas, mas isso não tinha um sentido muito claro para mim. Até que eu comecei a ler a Bíblia. E aquilo para mim era tão estranho, porque eu vi o evangelho a partir de várias perspectivas e eu ficava, a história está se repetindo, como é que pode? Eu não entendi, nem tenho recursos para entender aquilo. E quando eu li a história dos patriarcas, gente, eles errando tudo, os erros, aí, tipo assim, eu ficava super, que é esse povo de Deus aí? E eu não tinha entendimento mesmo, clareza a respeito dessas coisas. E eu cheguei em Eclesiastes e eu lembro de orar a respeito disso, né? Quando chegou Salomão falando, nada faz sentido debaixo do sol, tudo é variado, e encontrei o sentido de todas as coisas. Mas eu não contava com o capítulo 12, que fala, tipo, todo sentido está em amar os mandamentos do Senhor, obedecer às suas leis. Mas há um verso muito importante nesse livro que foi realmente como uma flecha no meu coração, que foi o verso 17 do capítulo 8, que fala, por mais que o homem trabalhe e detenha toda a sabedoria, jamais ele será capaz de entender tudo o que se há debaixo do sol. E ainda que o sábio diga que a conhece, nem por isso alcançará. Isso realmente foi como uma flecha no meu coração, porque ali eu vi que eu precisava conhecer a Deus, não me colocar nesse lugar de julgamento ou de querer descobrir todas as coisas. Era eu que precisava estar exposta a quem Deus é. Então, o início da minha jornada cristã já foi muito ligado à Bíblia. Então, eu li a Bíblia avidamente. E eu cheguei num contexto onde não era necessário ler tanto a Bíblia. Mas, assim, nossa, minha experiência foi muito positiva na minha igreja. Uma igreja tão amada que até hoje eu falo que é a minha igreja lá de Ceará-Mirim, minha igreja que é referência. Minha escola de formação mesmo, mas eu fui impulsionada desde que eu conhecia Jesus de compartilhar isso com as outras pessoas. Eu simplesmente tinha o desejo de falar de Jesus para as outras pessoas e eu não tinha referência nenhuma a respeito disso. E eu lembro a primeira vez que eu fui evangelizar sistematicamente, de modo organizado, eu liguei para um amigo meu da igreja e falei, vem aqui em casa. Ele, uai, para fazer o quê? Uai? Jamais ele ia falar uai, porque ele é nordestino, gente. E, gente, era só um campo intermediário aí, já é mineiro, acabou, não tem como. Aí ele falou, uai? Ele falou, oxe, fazer o quê? Aí eu falei, vamos aqui na praça perto de casa, porque nós vamos evangelizar. Ele, evangelizar? Vamos. E aí eu lembro dessa primeira experiência, uma experiência bem iniciante, mas que foi marcante para nós. E logo depois eu entrei na universidade com 17 anos, e na universidade eu conheci a CRU Brasil, que trabalha com estudantes universitários, evangelizando e discipulando no contexto acadêmico, e eu comecei a minha jornada com esse público, com estudantes universitários, e cresci muito mesmo, amadureci muito nesse ambiente de comunidade. E por meio da CRU e por outras pessoas que estavam envolvidas com missões que até então não conhecia, e minha visão sobre missões era muito estereotipada, missionário é aquele que vai para a África, passa necessidade, era muito limitada a minha perspectiva, eu nunca tinha tido contato com missionários, pra você ter noção, eu nunca tive contato com missionários, não é tipo assim, não conhecia, eu nunca tinha tido contato até chegar na universidade, então tipo, antes disso, só o que eu buscava, pesquisava, mas ali, por meio da organização, eu tive contato com missionários, né? E por meio de outros estudantes que já eram envolvidos com missões urbanas, eu conheci algumas organizações que trabalhavam ali em Natal e no interior do estado. Eu conheci uma organização lá do Rio Grande do Norte que trabalhava com tribos urbanas e no contexto sertanejo. E foi por meio deles que eu fiz minha primeira viagem missionária. E aí eu fui me introduzir mesmo e me lancei nesse mundo, meio que despretensiosamente. Mas eu falo que, tipo, houve um momento que foi marcante para mim. Não teve um momento assim, pontual, foi a partir daí, mas teve um momento que foi muito marcante, que eu faria isso pro resto da minha vida. Foi no sertão do Rio Grande do Norte. A gente foi para uma viagem missionária, uma escola missionária.
era um dia comum, nós fizemos ali a programação com as crianças e um clima de tanta graça, Deus estava sendo... O evangelho estava sendo compartilhado no vilarejo onde não tinha igreja evangélica, onde as pessoas... havia pessoas que nunca tinham ouvido falar a respeito de Jesus. E era um ambiente de tanto constrangimento que, ao final da programação daquele dia, eu falo que é o dia que eu olhei para trás, né? Eu olhei para trás e pensei... Sabe, meu coração foi tão cheio de uma ternura antes desconhecida, de uma compaixão que eu nunca tinha experimentado antes, que eu pensei, eu faria isso pro resto da minha vida, compartilhar o evangelho, falar de Jesus. E a partir daí, não vou me prolongar muito, Deus foi dando as conexões certas. Eu estava nos lugares que deveria estar, com as pessoas que eu deveria estar, nas viagens que eu precisava, nas formações e tudo, e eu falo que... Sempre as pessoas me perguntam, como foi seu chamado missionário, né? Eu falo assim, quando eu percebi, a minha vida era a missão. E a missão era a minha vida, num bom sentido, não é tipo que a missão é tudo, né? Mas meus recursos, tempos, talentos estavam nisso. E aí já foi um alerta, é isso que Deus está indicando. Parece essa direção que Deus tem dado. Resumidamente. Com certeza. Mas aí você foi fazer pedagogia. Isso. Na faculdade. Nesse inteirinho eu me formei em pedagogia. Mas aí você estava junto com a faculdade, trabalhando em missões ali. Com essas... sempre. Mas você chegou a trabalhar com pedagogia depois? Isso. E como é que foi as duas coisas juntas? Isso. Você conciliava bem? Isso, Coisa linda é ser jovem, ser adolescente. Não tem coisa melhor do que você... É o tempo que você tem, nas circunstâncias que você tem. Eu conversando com meus amigos daquela época, que não faz tanto tempo assim, né? São 10 anos só. E eu acho que vocês têm a mesma experiência. Quando a gente olha pra trás e vê o tanto de coisa que a gente era envolvido e pensa, como é que eu fazia tudo isso? Agora eu não faço. A gente acha que faz muita coisa. Eu sei que você sabe da minha vida, você sabe o que eu faço. Mas se eu fizer um contraste... Antes eu fazia muito mais coisas que eu faço hoje. E eu fico pensando, como é que eu dava conta disso tudo? É tipo assim, inexplicável. É a fase da vida para aquilo, né? Então, concomitantemente, eu estava na graduação, trabalhava, dava aula em projeto, iniciei um projeto com os amigos, viajava no meio do semestre, gastava minhas faltas que era de direito. Gente, era uma loucura, mas dava certo, né? Então, tudo isso acontecia simultaneamente, graças a Deus, e o período mesmo para aquilo acontecer mesmo. O tempo que você tem para se explorar, o tempo que você tá um pouco mais, num bom sentido também, desconectado da sua família, você investe mais na igreja local, e isso tudo, trabalhando na igreja local, ali com os irmãos, coisa maravilhosíssima. E você falou como foi todo esse trabalho missionário, o que aconteceu nesse período, né? Vamos voltar aqui, vamos ser didáticos. Fui para a minha primeira viagem missionária, que eu conheci essa agência. Lá eu conheci outras pessoas da minha cidade que eram interessadas por missões. Isso para mim era um fato extraordinário. E além disso, eu levei 2 amigos comigo. Depois dessa viagem, o que a gente fez? Um grupo. Iniciamos um grupo despretensioso de evangelismo. E nossa missão era evangelizar todos os sábados na cidade de Ceará-Mirim. O nome desse grupo, WEC, hoje. Apenas. E assim a WEC nasceu. E assim a WEC nasceu. Só um anacronismo, mas tudo bem. Aí, o que acontece? Depois dessa viagem, a gente formou um grupo e a gente ia evangelizar todos os sábados, que era o dia que a gente ia. A gente passou por todas as praças, todas as comunidades. E a gente começou a fazer algumas ações mesmo em algumas regiões de vulnerabilidade social. Chamava os outros grupos que a gente conhecia e assim fazia. E eu sempre ouvia falar de uma comunidade que era muito pesada lá de Ceará-Mirim, onde concentrava realmente todo o tráfico da cidade. Tananana. Tudo bem. Aí eu comecei a orar em relação a isso. Eu falei, gente, nós vamos evangelizar lá. Jael, você é doido, como é que a gente vai fazer isso? Tenham calma. Vamos primeiro conhecer... Vamos primeiro conhecer... Gente, muito novos. Tipo assim, a gente não tem noção de nada. E eu falo que todo esse processo foi mesmo uma escola pra mim, né? Nisso tudo, eu e minha amiga, Anneli, minha melhor amiga, lá, vivenciou tudo isso comigo. A gente foi conhecer essa comunidade, chegando lá...
a gente teve uma convicção, a gente precisa fazer algo aqui, só que era uma região muito perigosa. Então a gente passou mais ou menos um mês indo lá todo sábado fazendo contato com as pessoas da comunidade, vendo se era necessário algum tipo de permissão e já procurando uma pessoa de paz ali para disponibilizar a energia para a gente fazer as atividades com as crianças, né? E assim, a gente fez um dia de evangelização, assim, maravilhoso com essas organizações que atuavam ali no Rio Grande do Norte. E quando a gente fez isso, foi em 2017, realmente a gente tinha uma convicção muito grande que não podia sair de lá. E assim, a gente começou a voltar todos os sábados. A gente ia, levava algum lanche para as crianças, contava história, falava o plano da salvação. E assim começou, debaixo de uma árvore, o discipulado na comunidade. Que legal. E assim, e nesse processo todo eu sonhava muito com aquela comunidade, em construir um projeto, em ver isso alcançando as famílias, porque Ceará-Mirim é uma cidade católica, assim como majoritariamente o Nordeste, né, muito forte, enraizado. Então a gente ainda tem uma resistência dos pais e tudo mais, mas era o desejo de ver isso chegando nas famílias, chegando nas casas dessas crianças. Os pais sempre participavam, sempre estavam ali. E realmente a gente foi criando uma conexão muito forte na comunidade, né? E eu trabalhei lá por 5 anos. E não consegui deixar. E eu, meu Deus, como é que vai ficar isso aqui? Porque aconteceram várias histórias nesse processo que eu vou ter que... Não vou discriminar, mas o que aconteceu? Eu não tinha perspectiva do trabalho ter continuidade, assim. Mas eu tinha um vínculo muito forte com as crianças, com a família, já tinha iniciado o discipulado ali. Até que, olha o milagre. Não vou explicar como, porque nós não temos tempos para tal. Chega um casal de missionários na minha cidade, querendo conhecer onde era a Baixa do Rato, que era o nome que o local era conhecido, mas Baixa o nome é Vale do Amanhecer. Uhum. Eu sempre dizia, gente, é Vale do Amanhecer. Não, a gente quer conhecer onde é que... E nesse período que eles chegaram lá em Ceará-Mirim, eu estava no sul do país, não estava lá. Mas aí me falaram que chegou um casal de missionários que queriam conversar comigo. Como assim um casal de missionários aqui em Ceará-Mirim querendo falar comigo? Não vou contar o milagre atrás disso, depois vocês me convidam para outro podcast, aí eu conto. Sim. A parte 2. Eu só sei que, enfim, Deus enviou um casal de missionários para Ceará-Mirim, eles foram conhecer a comunidade quando eu estava ausente, e eles reuniram os voluntários que tinham trabalhado comigo lá, chegaram, nós queremos conhecer a história da comunidade, a sua história, o que vocês pretendem fazer aqui, porque nós queremos ajudar vocês. Aí eu olhei assim para eles... Não, vocês não vão me ajudar. Eles ficaram escandalizados. Como assim? Eu que vou ajudar vocês. Porque a partir de agora eu não quero saber de onde... Claro, eu sou bem desconfiada, né? Mas na hora não aparentei que estava desconfiada. A partir de agora é com vocês, eu vou ajudar. Então, eu peguei um planejamento que eu tinha feito em 2018, que era com um sonho de ter um local, as oficinas acontecendo, reforço com as crianças. Coloquei isso para a mesa, a gente nomeou o projeto, Florescendo no Vale. Fui apresentando família por família para esse casal. E aí veio a pandemia, mas a gente... Aí, gente, tantos milagres aconteceram. A gente conseguiu alugar uma casa, fazer as salinhas para as crianças, começar a alfabetização das mulheres... Dava a aula de alfabetização para elas, para as crianças de esforço escolar. Então, 5 anos depois do que eu sonhava lá no início, na minha tenra idade, isso começou a acontecer. E o mais bonito é que eu sabia que isso não tinha a ver comigo, que eu estava saindo dali, né? E isso foi uma das coisas, assim, que marcou muito a minha jornada, porque quando a gente descia, porque é um vale, né? Ceará-Mirim é um vale. Quando a gente descia lá pro Vale do Amanhecer, todos os sábados, e às vezes eu fazia isso sozinha, eu não tinha dimensão do que isso ia se tornar. A nossa intenção não era ser relevante, não era causar um impacto, uma transformação. A gente só estava fazendo o que a gente sabia que tinha que ser feito, o anúncio do evangelho discipulado com aquelas crianças e famílias, não tinha nenhuma pretensão de nada. Eu sonhava, porque eu sou muito sonhadora, então vamos fazer isso, fazer aquilo, mas não tinha, era totalmente despretensioso. E de repente Deus realmente fez florescer. E eu falo assim, gente, não tinha nenhuma pretensão de ser relevante, mas nós vimos a comunidade ser transformada de todos os gêneros e todos os aspectos. Então, quando eu vim para BH, os missionários tomaram, né, ficaram à frente do projeto, e hoje uma igreja local lá de Ceará-Mirim cuida do projeto. Então, assim, ali foi toda a minha escola de formação missionária, os dramas da contextualização do evangelho,
entender, mesmo assim, minuciosamente cada coisa. Foi no chão da comunidade, isso foi muito precioso para mim. E como é que foi essa decisão de vir para Belo Horizonte? Isso. Que tava tudo fluindo ali. Exato. O que Deus falou com você para você decidir vir para cá? Fala não que eu choro. Então, por essa convicção de que Deus me chamava para o ministério, eu sabia que eu tinha que me capacitar para isso. Então, de modo muito, assim, dentro das minhas circunstâncias, eu fazia escolas de férias, seminários, lia muito, buscava muita literatura na área de teologia, missiologia, mas eu precisaria começar um seminário, fazer algo parecido, um curso, para iniciar mesmo essa carreira mesmo. E o interessante é porque estava tudo fluindo ali. E realmente, eu amava a minha igreja local, o trabalho lá com as crianças, os meus amigos, era tudo muito especial para mim. Tipo, não era que minha vida era, muito pelo contrário, cheia de problema. Tipo, lidava com coisas muito profundas, com dores dos outros, dores muito profundas. Então, era aquele cenário mesmo. Às vezes de filme, às vezes de série. Mas eu tinha uma sensação muito grande que quando era a hora de ir, era quando eu menos queria que isso acontecesse. Porque por muito tempo eu queria, nossa, tomara que isso aconteça logo. Só que eu sabia que era necessário cada etapa. Concluí a graduação, depois eu pandemia, trabalhar também na minha área. Bruna até fez uma pergunta sobre isso, eu falei tudo, não respondi, mas depois... trabalhar na minha... E esperar o tempo do Senhor para isso. Por quê? Ainda tem uma cidade da igreja, minha amada igreja, né? Eu não tinha perspectiva de ser enviada, tanto pela luz que Deus tinha dado às pessoas que estavam ao meu redor, e eu também não vi que fazia sentido mudar de igreja naquele momento, sabe? Então eu pensei, se Deus realmente quiser que eu vá para algum lugar, ele tem que fazer alguma coisa muito extraordinária, e ele fez. Aí também vai para parte 2. Tipo assim, é muito milagre mesmo. Aí, ok. Mas nesse período da vida estava tudo muito bom. Eu estava trabalhando num lugar muito bom. Trabalhei tanto na minha área como professora, mas também na área de análise do comportamento aplicado com crianças neurodivergentes. Eu tinha um trabalho assim, maravilhoso. Tinha um senso de comunidade muito bom entre os amigos. Enfim, as coisas pareciam estar bem, apesar de tudo, né? Sempre fui uma pessoa muito feliz. Apesar dos pesares. Aí, o que acontece? Nisso tudo, quando eu entendi, não, chegou o momento, Deus abriu a porta para vir pro seminário, eu chorava todo dia, porque a minha vida era muito boa. Tipo assim, eu chorava quando ia dormir, chorava quando acordava. Meu Deus. Tipo assim, não era uma vida perfeita, cheia dos dramas, dos problemas, mas aquilo era muito bom, ver o que Deus estava fazendo, o que Deus estava fazendo na minha vida, na vida de quem estava ao meu redor. Então, como foi essa mudança para BH? Tanto porque a porta se abriu e chegou o tempo de fazer o seminário, mas porque o seminário que eu fiz, o curso que eu fiz, curso intensivo de missões com ênfase em plantio de igreja, é o MTC Brasil, que ficava antes em Montes Claros e mudou para BH. Até então eu ia morar em Montes Claros. Olha, ainda tem essa história aí. Amarrado. Aí... E o seminário ficava aqui, na verdade fica aqui, inclusive o melhor seminário do Brasil. Aí, por causa disso, o MTC Brasil é Centro de Treinamento de Estudos Transculturais. E foi por causa disso, por causa do seminário, que eu vim para BH, porque o seminário fica localizado aqui. Então, a mudança... Em outras palavras, resumindo, a mudança se deu porque o seminário ficava localizado aqui e, obviamente, os planos de Deus que são muito mais altos do que os nossos. Mas lá ainda em Ceará, Mirim, você já tinha essa ideia de Timor-Leste? Não tinha ideia de Timor-Leste. Mas você tinha ideia de missões transculturais? Isso, tinha ideia de missões transculturais. Tinha ideia de missão em tempo integral? Tinha. Claro que tudo muito inicial, mas quando, tipo assim, desde a graduação... quando eu comecei a realmente me envolver com missões e a ter essas diversas experiências, diversos contextos mesmo, tipo, desde menos evangelizados ao contexto urbano, contexto estudantil, eu já entendi que era para isso que Deus estava me chamando mesmo. Como o autor fala, como algemas invisíveis. É como se você tivesse várias portas diante de você e você só conseguisse enxergar uma. O ministério não é quando as portas estão fechadas, não é quando todas estão abertas, você só consegue enxergar uma porta só. O Lidório fala que é quando você está, quando fora do propósito, incômodo, porque Deus fala como a voz de muitas águas, como a voz de trovão, né? Então, no fundo,
você tem uma convicção que é isso que Deus quer da sua vida. Não é nada muito mirabolante, né? Mas é uma convicção mesmo. Então, eu já sabia que Deus me chamava para o ministério de tempo exclusivo. Só que como isso ia se dar, não fazia ideia. Tipo, no contexto transcultural, eu sempre quis povos não evangelizados, povos não alcançados, na verdade. Mas isso era ainda em aberto, né? E ter toda essa jornada me fez conhecer, tipo, a natureza da missão de fato, e saber as diversas possibilidades e tudo mais, mas eu já queria trabalhar com o povo não alcançado, e a escolha do Timor mesmo foi quando eu entrei como missionária da UEC durante o processo de candidatura. Você conhece todos os campos, né? Que a UEC atua no mundo, que hoje são 90 campos, muito povos não alcançados para vocês irem trabalhar. E a escolha se deu a partir mesmo da direção de Deus, mas também observando o perfil do país, a necessidade do país, como eu poderia agregar com os meus dons e talentos a equipe de lá. Então foi nessa direção aí, ouvindo muitos conselhos, e é isso. E aí, assim, você veio pra cá, nesse processo, você decidiu Timor-Leste, mas várias coisas no meio do caminho aí, né? De repente, BH se tornou um pouco mais próximo, talvez. Sim. Como é que foi, assim, essa chegada, essa adaptação aqui? Exatamente. No início foi muito difícil para mim, porque o processo da mudança é um processo de recomeço mesmo. Quando você muda de vida, muda de lugar, você passa por um luto mesmo. Você deixou tudo para trás, sua família, amigos. Você perde todas as suas referências, você perde seus status. É como se você estivesse reconstruindo tudo de novo. Então, eu passei por esse processo de luto mesmo. E numa cultura diferente, né? Mesmo país, mas de uma cultura diferente. Então, no início, a adaptação foi muito difícil para mim, mas isso eu acho que foi ainda mais intenso, porque eu estava muito arraigada mesmo na minha cultura, no meu contexto, nos meus dramas diários, na minha vida ali. E isso se tornou, de repente, eu estou em outro lugar, não conheço ninguém, não sei quem é quem. Isso foi um processo tão importante para mim, de tanto amadurecimento, porque nesse processo de ausência de si mesmo, de tipo, quem eu sou, né? Além daquilo que eu faço, do que eu por mais que você tenha essa consciência, poxa, eu sou filho de Deus, isso é o bastante, eu pertenço a Deus, isso me bate completamente, eu não sou aquilo que eu faço. E uma das coisas que eu sou mais grata a Deus nesse processo de espera para ir para o seminário e tudo mais, é porque o ministério nunca foi um lugar de depositar a minha identidade. Tipo, eu preciso disso para me realizar, eu preciso disso para ser feliz. É quando eu chegar lá é que eu vou experimentar coisas que eu não experimento, como se a vida com Deus fosse uma vida extraordinária demais e não o que está acontecendo aqui agora. Mas esse processo de adaptação foi muito especial para mim, né? O que ajudou significativamente nisso, né, foi a assimilação na igreja, fazer amigos ali na igreja, me introduzir e começar a criar minhas próprias referências agora, né? Então, eu venho do contexto de uma igreja pequena, uma cidade pequena, então todo mundo se conhece, vamos fazer uma coisa, eu vou passar aí. Todo mundo, tipo assim, minha casa era um hostel, todo mundo tava lá em casa sempre, eu sempre gostei muito de receber pessoas. De repente eu tava num ambiente, sempre vivi em ambiente comunitário, que minha família é enorme. E sempre amei esse ambiente comunitário também, mas agora você tá num ambiente diferente, que não é seu, você tem limitações, então eu sentia muita falta disso. Então foi tudo muito diferente, né? E foram acontecendo coisas durante esse percurso que me dava aquele senso, poxa, parece que eu tô em Saramirim, tipo, esse lugar parece que agora é meu, assim. Eu lembro de 2 episódios, parece muito irrelevante, né? Mas, tipo assim, uma pessoa do nosso pequeno grupo passou na OAB. E aí o esposo dela ligou pra mim, eu tô passando aí pra gente comemorar, tipo assim. Aí eu, gente, que incrível, tipo, isso era uma coisa que aconteceria em Saramirim, tipo, vou passar aí pra te pegar. Pra mim, aquilo foi tão significativo, porque foi uma das primeiras vezes que isso aconteceu, que eu, tipo assim, me deu vontade de chorar. Eu não entendia porque me deu vontade de chorar, mas, tipo assim, foi tipo, nossa, parece que agora esse lugar é meu. E a outra coisa foi quando eu precisava comprar algo e não podia, e eu podia ligar pra alguém, tipo, você pode passar pra mim em tal lugar e fazer isso pra mim, que é coisa que você pede pra irmão, né? Tipo assim, quando você não pode fazer alguma coisa, o irmão mesmo não querendo, minha irmã, no caso lá em Saramirim, vai dizer, eu vou, né, fazer o quê? Tipo assim, mas aqui não, tipo, minha família não tá aqui, mas eu posso ligar pra você pode fazer esse favor pra mim? E eu ter essa
intimidade, essa abertura de... Quando você pede um favor pra alguém, é porque, tipo assim, você tem intimidade com ela. Esses foram, tipo... Parece coisas bobas, mas tipo, BH é minha cidade, agora é minha casa, né? Então foram circunstâncias muito significativas pra mim. Eu nem sei o que você perguntou, mas... Aí você falou, uai, BH... Mas eu perguntei de adaptação mesmo. Mas isso, então, tipo assim, essas coisas me fizeram... Foi um percurso, acho que um pouco mais demorado, mas... E uma coisa importante que eu ia falar... Hoje eu sinto que BH também é meu lugar, porque eu tenho referências aqui, tipo... Tenho referências de família, de amigos, de igreja. Então, isso faz toda a diferença. Claro que o percurso pode parecer um pouco solitário. Eu tô aqui longe da família, no ministério. Tem dramas muito específicos, né? Situações muito específicas. Quando você está no momento, sei lá, de crise pessoal, quando você se sente sozinho, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? É buscar referências. Quem são suas referências? Aí você manda um oi pra sua irmã do nada, manda um oi pra seu amigo tão antigo que você não fala antes, tipo assim, porque aquelas pessoas te fazem lembrar quem você é, de onde você veio, quem é você, né? E eu lembro que eu fazia muito isso, principalmente nos domingos, que eram os dias mais difíceis pra mim, eu mandava mensagem pra minha amiga, tipo assim, uma amiga que eu não falava antes, lembrava todos os primos que tinha na família. E tipo assim, eu buscava essas pessoas porque elas diziam quem eu era, de onde eu vinha, que tipo assim, esse sou eu lembra você, é isso e tal. Isso é importante. E aí, quando começa a transicionar, alguma coisa acontece, você começa a buscar as suas referências ali que tá ao seu redor. Tipo, aconteceu uma coisa. Tipo assim, eu posso ligar pra alguém que tá do meu lado, que tá aqui. Então, agora você começa a ter referências no seu próprio lugar, né? Isso é muito interessante. Muito bonito. E aí você já tem quanto tempo aqui? Vai fazer 3 anos. 3 Gente anos. do céu. Uai. Ela já tá assim, uai. BH é minha cidade, uai. Ela já tá assim, né? já. O coração dividido, mas era menino. E qual é o próximos passos, assim, também, né? Isso. Porque você veio pro seminário. Isso. E aí, tá terminando? Isso. Então, eu fiz o seminário e logo em seguida eu entrei como missionária da UEC. Ah, sim. Lá na UEC, eu trabalho na área administrativa, mas eu dediquei 1 ano, vai fazer 1 ano que eu tô como missionária, tipo, real, oficial, porque antes eu era voluntária. E eu fiquei trabalhando nessa área e agora eu tô de saída do país, né? Que é pra ir pro Timor-Leste. É isso. E o eu ia povo falar uma do coisa nosso muito pequeno importante, grupo. só que, tipo assim, aí sobre esse negócio de você viver a expectativa do futuro, mas como é Sim. que é isso? Você tá indo... lembrei da sua pergunta. Olha. Você tá indo pro Timor-Leste, mas de repente você tá aqui, envolvida com muita coisa, faz muita coisa e tudo mais. Gente, eu ficava não querendo comparar a minha história com a história de outrem muito mais importante, mas você olha pro livro de Atos dos Apóstolos, né, Paulo nas suas viagens missionárias, de repente ele tem que ficar numa cidade por tantos dias, ou por tantos anos, ou por tantos meses, mas ele não ficava ali no dervido, tipo, qual vai ser a outra viagem, qual vai ser a minha outra missão, tipo assim, eu tenho que pôr minhas expectativas, não, aqui eu vou ficar, vou discipular, eu vou ensinar, eu vou viver, eu vou me comunicar, eu vou contextualizar, eu vou pregar. Então, o legal de estar aqui, estar nesse percurso de olho no campo, mas vivendo aqui, vivendo agora, porque o campo não existe ainda, o Timor não chegou ainda, vai ser uma bênção, eu tô com muita expectativa, vai ser muito bom, vai ser incrível, mas o que eu tenho é o agora, é o hoje, com as oportunidades que Deus me dá hoje, com as experiências de ministério que Deus me dá hoje. Se eu ficar me limitando diante do... Claro que sempre vai ter muito trabalho para fazer, né, tipo, em relação ao preparo, em relação à missão, mas eu não posso deixar de perceber o que Deus está fazendo aqui agora, e a forma que Deus quer me moldar e me usar nesse processo, né? Então, por isso que é muito importante. Estou aqui nesse campo que aparentemente parece intermediário, né? Mas não deixar de se conectar. Deus tem uma história para mim aqui, né? Eu vi o quanto foi importante esse processo, porque eu fiquei muito... No período que eu fui aceita como missionária, recebido como membro da UEC, eu tinha como ficar na minha cidade, fazer toda a minha captação de recursos e ir de lá. Não, vou ficar aqui. Ter essa experiência de missionária de base, vivenciar essas oportunidades aqui e seguir nesse passo mesmo de adaptação em outro estado, né? Seguir nisso, né? Que foi tão importante. Então, hoje eu vejo o quanto esse período foi e está sendo essencial na minha jornada, né? E na minha formação também como
ministra do Evangelho. Amém, aleluia. Então, aí você vai pro Timor-Leste, Isso, né? vou pro Timor. Mas qual que é esse processo agora que você tem? 10 Você já tá minutos. se preparando tem um tempo, né? Isso, menino. E... Anos. Oh, tem um tempo Quando já. você pensa que... Ai, por isso que é importante viver o presente, né? Sim, verdade. Então, tá se preparando há anos, mas assim, conta desse projeto. Uhum. Qual que é o projeto agora? Sim. O que você está fazendo agora? Isso. Que você falou buscar parceiros, né? Que é isso? Você vai passar em um lugar antes. Eu tô falando aqui, gente, porque a gente é amigo e a gente é do mesmo PG, né? A Jair é líder lá da ZL, então, do PG da ZL, que é a Zona Leste de Belo Horizonte. Então, abraço pra galera da Isso. ZL, ó. Tamo junto. Família povo. ZL. Família ZL, exato. Então, você vai passar por esse campo, essa preparação ainda mais, preparações, né? Conta pra gente. Agora, especificamente, eu estou trabalhando na base, mas eu estou no processo de aprendizado de língua, que é o inglês. O inglês é a língua oficial da UEC, porque nós trabalhamos com multinacionalidades, né? Então, são equipes multiculturais que servem em outros países. Então, é a língua oficial da missão. Mesmo se você vai servir aqui no Brasil, você precisa do inglês, porque tem as reuniões, tem os materiais, tudo é em inglês. Então, o missionário, quando entra na UEC, ele logo em seguida tem a oportunidade de fazer um programa de inglês tanto na missão aqui mesmo no Brasil ou fora do país, né, em alguma base da missão onde tem o programa para novos obreiros. Eu entrei na UEC, esperei a próxima turma, porque quando eu entrei na UEC entrou só eu. Então eu esperei a próxima turma de candidatura para poder fazer o que eu estou fazendo agora, que é o programa de inglês. Acabando o programa de inglês, eu vou me dedicar exclusivamente à captação de recursos. O que é isso? De parcerias. O missionário, como é que o missionário vive? As pessoas têm muitas essas perguntas, né? O que vive? Da provisão do Senhor. Exatamente. Como vivem, o que comem. É o que comem. Comem? Mas comem, rapaz. Mas, por meio do que vem? Por meio do que não? Como vem essa provisão do Senhor? Através da sua igreja. Através do seu povo. Então, o missionário tem parceria, seja ela física mesmo, a partir do próprio irmão ali, ou CNPJ no sentido da igreja mesmo. Então, esse período é para o missionário fazer, no bom sentido, o seu projeto conhecido, né? Para captar não só parceiros no sentido de recursos financeiros, mas encorajadores no ministério, intercessores no ministério, entender uma realidade que talvez está distante demais de você, né? Então, eu acredito que o trabalho de mobilização missionária é principalmente esse, fazer conhecido uma realidade missionária que para muitos é completamente desconhecida. Então, principalmente no início do próximo ano, eu vou estar exclusiva para isso, passando nas igrejas, apresentando meu projeto, falando o que eu vou fazer lá. Meu projeto tem 3 pilares, a evangelização, o discipulado e o plantio de igreja. E a UEC lá no país tem 3 principais projetos, né, que é um Instituto Bíblico para líderes e pastores, o primeiro Instituto Bíblico fundado no país. Tem o Esperança Clube, que é um projeto para crianças discipulado infantil, acompanhamento. E tem o Instituto de Aprendizado de Língua, onde ensina o português e o inglês. Só que agora está sem professor de português, porque não tem missionário, olha só. Aí que Deus faz. Aí tem esses 3 principais ministérios que visam realmente o contato, né, a aproximação com a comunidade e o benefício da Igreja Nacional. Então, eu estarei trabalhando diretamente nesses projetos. E tem 2 distritos que a UEC quer chegar, onde não há igrejas evangélicas, né? Onde o time de lá tem a pretensão de chegar nesses lugares, nesses 2 distritos em específicos. E eu quero estar lá para ver isso acontecer. E é isso. E localiza pra gente, assim, no mapa, onde que tá o Timor? Isso é importante. O Timor-Leste, gente, fica no Sudeste Asiático. Onde é o Sudeste Asiático? Não é na África. É Sudeste Asiático. Olha só. Vocês já ouviram falar na Indonésia, se não ouviram falar do Timor. O Timor fica do lado da Indonésia. É uma pequena ilha no Oceano Pacífico. Muito pequeno país. É uma ilha? Nossa, Isso. Eu tô completamente perdido mesmo. Eu não sabia onde era o Timor. Eu tava imaginando assim, deve ser lá perto de Sudão. Tava jogando lá. Chegou perto. Quase lá. Então, é uma pequena ilha no Sudeste Asiático.
Porque eu ia falar uma coisa muito importante sobre o país, gente, eu acabei esquecendo. Não é a localidade que você ia falar? Perto de alguma coisa? Não, fica do lado da Indonésia. É a única fronteira que o país tem. É a única fronteira terrestre com a Indonésia. E faz fronteira marítima com a Austrália. E é isso. Sim, eu ia falar, comparado a um estado brasileiro, ele seria do tamanho de Sergipe. Tem 1.300.000 habitantes. A língua oficial é menos do que BH. Né? Menos que BH, olha que coisa linda. Aí o Timor, a capital é Dili, a capital tem, atualmente, dados atualizados, tem cerca de 300.000 habitantes. Então o país é majoritariamente rural, né? Tem 300.000 habitantes na capital, que se chama Dili, o resto ficam nas montanhas. O país é a coisa mais gracinha do mundo. É dividido em 12 distritos e o país é animista. Uma informação importante também sobre o país. O país tem 2 línguas oficiais. O Tetum e o português. Só que o português não é falado pelas pessoas. Mas apesar de ser um país muito... Então, os animais falam... Não, é mais fácil os animais falar português do que os timorenses. Mas os mais velhos, alguns mais velhos falam português. Lá passou por colonização portuguesa? Isso, foi colonizado por Portugal até 73, se não me falha a memória. Recente, né? Então foi descolonizado. Exatamente, o Timor é um país muito jovem hoje. Tem 23 anos. É um dos países mais jovens da Ásia. Então foi colonizado por Portugal até 73, quando então foi descolonizado e foi tomado pela Indonésia. Então a partir de 74 foi tomado pela Indonésia e o país logo depois entrou em guerra civil. O país passou muito tempo em guerra civil, até que em 2001 chegou a independência. Então é um país extremamente jovem e que está se reconstruindo aí na sua história. Mas apesar de ser um país muito pequeno e que tem 2 línguas oficiais, o Timor tem mais de 16 dialetos. Então é como se cada região tivesse um dialeto diferente. Cada bairro, né? Exatamente. Então é um país de uma complexidade cultural muito interessante. Você falou que lá é animista. Isso. O que é isso? O que é o animismo? É basicamente... Para não ofender ninguém, né? Basicamente. É um modo de enxergar a crença de que tudo é Deus. Vamos dizer, o panteísmo faz parte do animismo, né? Tudo pode ser Deus. É o anseio por apaziguar forças superiores, poderes. Coisas podem ser Deus, objeto pode ser Deus. É muita coisa misturada. A gente pode discriminar também no próximo episódio, se for exclusivo para os vitralistas. Exato. Porque tem coisas que tem gente que não crê tanto. Né? Isso aí, é um pessoal seleto. E qual que é o nível de presença cristã lá? Isso. O país é animista, mas oficialmente ele é um país católico, né? Se denomina católico. Entendi. Porcentagem evangélica são 2% de cristãos evangélicos. 2%. Certo. Isso. Então, de 1.300.000 pessoas, 1.300.000 pessoas, 2% vai dar... Vai dar cerca de... 26 mil pessoas? Isso. Aí tem um ponto importante, porque, tipo assim, o que é muito comum, não só nesse contexto do Timor, mas na maioria do contexto transcultural, quando a gente pensa nesse dado 2%, a gente não está falando de realmente 2% que são cristãos. Então, muitos acabam, como a cultura é muito do herdar, né? Herdou do pai a fé cristã, mas vive uma fé muito sincrética, ainda muito longe da realidade do evangelho mesmo. Então, por exemplo, agora nós temos a Bíblia inteira, recentemente que foi traduzida para o Tetum. Há uma falta... Importante, esqueci de falar isso. Há uma falta muito grande de material discipulado na língua do local. Então, uma das coisas que eu quero trabalhar também é na tradução. Na produção. Vou produzir. Sim. De material de discipulado para a língua local. Então, é uma igreja que está crescendo, né? E que precisa de realmente recursos e amparatos para o crescimento desses cristãos, né? Então, apesar de falarmos de quase 14 mil, quando a gente vai olhar para a qualidade mesmo, o amadurecimento e o percurso, a gente realmente está um pouco longe do que gostaríamos, né? E você já fala a língua de lá, o Teto? Ô, irmão, eu recebo essa bênção. Não falo. Inclusive, a língua chegou, acho que não faz nem um mês, talvez...
no Google Tradutor. Olha isso, sim. Tem no Google Tradutor agora. Agora tem no Google Tradutor. Esses dias eu mandei vários áudios lá no nosso grupo, falando, fingindo que tava falando teto, né? Só lendo assim. Mas não falo. O missionário, quando chega no campo, dentro da política da UEC, ele tem os primeiros anos dedicados ao aprendizado de língua e cultura, né? Claro que ele se envolve com o ministério, dentro das suas circunstâncias, da complexidade da cultura que ele está, né? Mas a prioridade dele é aprendizado da língua e cultura. E deixar para aprender no país tem seus aspectos muito positivos. Não que eu não possa aprender antes, isso é muito bom. Mas a língua é sobre identidade, é sobre a cultura. E você passar por esse processo junto com o povo é muito importante para a sua adaptação cultural. Uhum. E aí, eu não sei se eu respondi a pergunta de Breu, vocês voltando para as perguntas, né? Então, o que acontece? Vou falar agora. Aquela já deu tempo. Mas, estou indo para o Timor ano que vem. A previsão é julho do ano que vem. O nome do meu projeto se chama Sol Nascente. E Timor-Leste significa sol nascente na língua local, porque na língua local, no teto, é Timor-Lorosa. E Lorosa significa nascente, né? É como se fosse sol nascente ao leste, o nome do país. Porque o sol nasce no leste. O Evangelho de Lucas nos diz lá no capítulo 1, verso 79, que pelas suas ternas misericórdias nos visitará o sol nascente. Então, o anseio desse projeto é que o sol nascente conheça o verdadeiro sol nascente. Realmente, como o profeta Isaías diz, que a luz brilhe sobre as trevas, e foi isso que Jesus veio fazer, né? Então, esse é um anseio, essa é a perspectiva do projeto, que a luz do Evangelho raia como esperança sobre os timorenses, através da proclamação abundante do Evangelho e do testemunho fiel do Evangelho. E aí, beleza. Uhum. Mas pra galera entender, assim, essa complexidade, né? E a necessidade de parceiros também. Uhum. Que você vai sair daqui e não vai direto, né, pro Timor, né? Isso. Então, eu vou passar até então, né? O plano é esse. Passar um termo na Austrália, junto à base de lá, para o quê? Aqui estou aprendendo inglês, mas para aprimorar o inglês e servir a base local. E então, chegar no Timor. A perspectiva é que eu fique em torno de 3 meses na base da Austrália, da UEC lá. E então, chego no Timor. Uhum. E quanto tempo no Timor? Quantos meses? O meu projeto o povo do PG tá assim, não, ela vai 4 meses, ela volta, já evangeliza 1 milhão aí, tá tudo certo. Então, o meu projeto é um projeto de médio prazo, minha perspectiva é ficar 5 anos no país, passando 2 primeiros anos, retornando de férias e voltando. A perspectiva é essa, inicialmente, e vamos ver o que Deus vai aprontar. E as parcerias se dão a partir de como você pode entrar em contato comigo. Quero conhecer o projeto, quero saber como eu posso fazer parte. Estou à disposição para isso. Para você que quiser conhecer mais sobre o projeto. E fale os meios de contato também, né? Isso. No Instagram. E você quer falar os valores? É legal falar os valores ou não? Não é. Porque é um valor, hein, gente? Mas só para saber aí que é um valor. Vocês imaginam mudar para o continente asiático. Uhum. Gente, é muito longe. Literalmente, o Timor é muito longe. Então, é realmente um montante alto, né? Mas o que eu acho muito interessante dentro da nossa missão de fé, que é a UEC, que foi uma das coisas que eu mais me encantei, é essa agência que eu quero, é que o missionário, ele realmente crê que Deus vai prover, que Deus, assim como está nos chamando, ele está chamando outras pessoas. Assim como você é um vocacionado por Deus a atender a missão, que é de todos nós também, há vocações de corações generosos, né? Então, Deus não está só me chamando, Deus está chamando outras pessoas, que a missão, ela nunca é solitária, ela é comunitária, a missão é doxológica e trinitária. Então, ela nunca é feita sozinha. Então, quando Deus me chamou, Deus estava pensando nas inúmeras pessoas que Ele está dando a oportunidade de fazer parte disso, né?
Então a gente fala que nós não fazemos apelos financeiros, né? Realmente. Eu que fiz aqui, tá, gente? Não, tipo assim, não tem. E exatamente, isso é bom, vocês podem fazer. Eu faço. E eu encorajo vocês a fazerem o apelo financeiro. Pô, aqui, ó, vai apoiar sim, é muito dinheiro que precisa, mas lógico, Deus talvez não te use, Deus usa outra pessoa Exatamente. com a qual você vai compartilhar, você vai compartilhar esse vídeo aqui, vai falar, olha que legal o projeto dela, então. Exatamente, então, imagina. Claro que, tipo, Deus está me chamando e com isso eu sei que Ele já proveu todos os recursos necessários. É realmente um desafio de muita fé, mas é uma fé que eu entendo que não é minha, porque se fosse a parte das minhas próprias perspectivas, gente, eu não tinha chegado em Belo Horizonte. E é muito bonito ver como Deus realmente cuida da gente, se responsabiliza nesse processo. São 3 anos que eu tô agora de tempo exclusivo do ministério, provando de forma muito especial mesmo quem Deus é, né? E provar quem Deus é não é só, tipo, Deus é provedor. É quem Ele é em sua completa natureza. Então, é isso. Quem quiser fazer parte, conhecer mais meu Instagram, que às vezes eu falo nele, posto coisas muito aleatórias, às vezes não. É Jayonara Barros, _, muito facinho. E o meu contato do WhatsApp, os meninos vão dispor. Não, você fala lá no Instagram. Chama na DM. Mas pode colocar aí o seu WhatsApp na descrição? Pode colocar meu vai WhatsApp estar aí na descrição os contatos. Show de bola. Galera, então, ó, o seguinte. Jayonara, uma pessoa que tem nos servido aqui em Belo Horizonte, uma pessoa que tem abençoado pessoas não só de perto, mas eu vejo que está abençoando pessoas de várias partes do país e até fora. Então eu te encorajo com certeza a apoiar esse ministério. A gente percebe que não é um ministério de uma pessoa que vai lá e faz uma coisa, nossa, que legal, na empolgação. Ela está se preparando há muitos anos, então sim, é um projeto sério que você vai apoiar e com certeza, graças ao Senhor do céu que dá o crescimento, nós veremos muitos frutos do trabalho dela ali. Então, você não vai só contribuir, você vai estar fazendo parte da missão também. Então, faça parte da missão dessa forma também, contribuindo, encorajando, mandando isso aqui para outras pessoas. Então, assim, faça parte disso que está acontecendo e peça a Deus, não me deixe fora. Exatamente. Do que tá acontecendo, que Deus tá fazendo. É privilégio. Sim. Nós só podemos fazer isso exatamente nesse tempo e nesse momento, não em outro. Amém. 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 Vamos caminhar pro final. Você quer deixar um recado final aí pra galera? Então, gente. Fazer sua fofoca reversa. Sim, tem a fofoca reversa, né? Verdade. Eu começo pela fofoca. Não, né? Começa pela fofoca e depois dá um recado final já. Então, nós estamos aqui conversando sobre missões, sobre missiologia e afins. E eu queria indicar um livro para você que não quero começar a estudar sobre missiologia. O que é missão? Qual a natureza da missão? O que é ser missionário? São discussões muito importantes. Já estamos aí no 5º episódio que eu vou ter com o Vitral. E eu quero indicar um livro para iniciantes a respeito do tema. É o livro do Ronaldo Lidório, Teologia, Piedade e Missão. Lá ele vai falar a respeito do pai da missiologia e vai tirar várias dúvidas a respeito sobre missões. Você tenta encarar as coisas erradas, você pensa que coisas são missões que não é missão, enfim, uma confusão na sua cabeça. Leia esse livro, essa é a minha indicação. Teologia, Piedade e Missão. Gente, você lê ele rapidinho, coisa preciosíssima. Show, manda um recado final pra galera. Meu recado final é pra você, que é vocacionado ao ministério, seja pastoral, seja missionário, e você está aí nessa jornada, tentando entender, é para isso mesmo que Deus me chama, o que é ir, qual é o próximo passo que eu tenho que dar, o que eu tenho que fazer. São questionamentos legítimos e muito importantes, e eu aconselho a continuar fazendo. Mas mais que isso, pensar, o que Deus quer que eu faça, para onde Deus quer que eu vá, não sei se você está correto. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que o processo é muito importante. Você estar onde está é muito importante, você se conectar onde você está é muito importante, você se expor esporadicamente a essas experiências é muito importante, que às vezes você está aí muito fixado no devir, perdendo as oportunidades que Deus tem, e a confirmação da sua vocação vem a partir da confirmação interna, né? A sua mesma, a sua convicção pessoal, como uma convicção externa da sua comunidade, da sua família, dos seus amigos, isso é muito importante. Então, o que eu quero falar para você é: se exponha às realidades que você tem hoje, as circunstâncias que você
está hoje. Isso é muito importante. E saiba que esse é um trabalho que não é seu. Não é seu, não é nosso. A gente não pode burlar nenhuma etapa, nem fazer com que as coisas aconteçam na força do nosso próprio passo. Por isso que é importante cada passo mesmo dessa jornada respeitando mesmo, sabe? Não viva um devir, não coloque o ministério como o que você precisa para viver e para existir. Você, como um crente, é importante. Mais do que o que eu devo fazer, tem uma autora que fala, você deve se perguntar, quem Deus está me tornando nesse processo? E tem mais uma coisa que eu queria, muito importante falar com vocês, que o chamado, ele não é geográfico. O Lidório nos fala isso. Também indico outro livro, que eu dou esse livro para todo mundo, chama Vocacionais, de Ronaldo Lidório. Fala que o nosso chamado, ele não é geográfico. Ele é funcional. Então, independente de onde você está, aqui ou além mar, é sobre o que você faz, é sobre como você serve a Deus de todo o seu coração e quanto você ministra para os seus irmãos, ministra no sentido de servir. Então, o seu chamado, ele é funcional, ele não é geográfico. A geografia, ela é a direção. E a direção, ela pode mudar. Então, não se preocupa, não. Fica aí onde você está, dá os passos que tem que ser dados, na calma que precisa ser dado, e saiba que a missão, ela tem um Senhor. E como Jesus Cristo é o Senhor da missão, nós temos segurança para ir ou para ficar, sabendo que não somos nós. Esse é meu encorajamento para você que me ouve em qualquer momento aí. Deus abençoe. Amém. Show de bola. Vamos caminhar para o final. Sim. Meu mano, algum recado final aí? Não, podemos fechar. Tudo certo? Gente, esse foi mais um episódio do Vitral Podcast. Apoie o Vitral, acompanhe as nossas redes sociais. Tudo que foi falado aqui vai estar o link aí na descrição. E até o próximo episódio. Tchauzinho para aquela câmera. Tchauzinho, ali. gente. Obrigada. Obrigada por me ouvir. Vocês são muito legais. E eu também, eu sei. Verdade. Valeu, gente. Até o próximo. Junto.